Bom dia a todos! E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema incontornável e que eu faço questão de abordar com todos os meus consulentes logo na primeira consulta. E esse tema é precisamente o que é hipnose. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. E porquê que eu faço questão de abordar este tema logo na primeira consulta? Porque a maioria das pessoas chega sem uma ideia muito bem definida sobre o que é hipnose. Elas veem muita coisa, ouvem muita coisa, veem programas de entretenimento sobre hipnose de palco, veem alguns vídeos sobre hipnose de rua e, portanto, todas essas crenças e ideias erradas sobre a hipnose têm que ficar imediatamente esclarecidas desde a primeira consulta. Algumas pessoas acreditam que talvez durante o processo de hipnose elas sejam levadas até um lugar qualquer fora do corpo, algum lugar mágico, algum lugar místico, fora do espaço e do tempo e que talvez depois não consigam regressar. Outras pessoas, pelo contrário, talvez pensem que a hipnose é um jogo de poder, é um jogo de controle em que uma mente mais forte tenta dominar uma mente mais fraca e que talvez elas sejam obrigadas a fazer coisas que não querem e coisas com que elas não concordam. E se nós perguntarmos a uma grande maioria de terapeutas, talvez eles nos dizem que a hipnose seja um estado alterado de consciência para o qual a pessoa é conduzida através de uma indução e onde se torna receptiva a novos hábitos e a novas ideias. Mas, se nós nos aprofundarmos o suficiente, se formos suficientemente profundos para atingirmos a causa raiz, nós vamos descobrir que a hipnose é a arte de utilizarmos a comunicação para mudar o mundo à nossa volta. Embora existam vários tipos de hipnose, incluindo a hipnose não verbal, na esmagadora maioria dos casos, a única ferramenta do hipnoterapeuta é a própria voz do terapeuta. E porquê que na hipnose nós utilizamos a comunicação para mudar a realidade à nossa volta? Porque foi precisamente através da comunicação que nós criamos toda aquela realidade de que agora queremos sair. O mundo à nossa volta não é uma realidade objetiva. O mundo à nossa volta é uma realidade subjetiva que nós fomos criando à medida que vamos ouvindo toda esta comunicação à nossa volta. Isto é, à medida que nós vamos interagindo com o mundo que nos rodeia. E eu dou muitas vezes este exemplo nos meus atendimentos. Imaginemos, por exemplo, uma mulher chamada Fátima que nasceu em Lisboa. Essa mulher vai nascer de determinados pais, numa determinada família, num determinado bairro ou vizinhança e vai aprender a falar numa língua, vai conhecer uma história, aprender uma tradição, professar uma determinada fé ou religião e desenvolver um conjunto de crenças ou características próprias da sociedade em que está inserida. Agora imaginemos, por exemplo, que essa mesma mulher, filha dos mesmos pais com a mesma carga genética, numa realidade alternativa, tinha nascido 300 km mais a sul, em Marrocos. Esta nova mulher, que até se poderia chamar Fátima, teria exatamente os mesmos genes que a primeira, mas teria nascido noutro contexto, com outra vizinhança, iria aprender a falar outra língua, aprenderia uma história do mundo completamente diferente, aprenderia outras tradições, professaria outra religião e desenvolveria um conjunto de crenças e comportamentos completamente diferentes. Inclusivamente, se Fátima e Fátima algum dia se conhecessem, provavelmente teriam alguns reparos a fazer uma à outra. Talvez Fátima criticasse Fátima por usar véu em público e talvez Fátima criticasse Fátima por usar calções e biquínis na rua. No método Reprograme-se, que é o conceito que nós defendemos, cada uma delas foi sendo hipnotizada desde criança, à sua própria maneira, na comunicação e na interação que
que ela estabeleceu com o mundo que a rodeia e com toda a realidade à sua volta. Assim, a menina chamada Fátima foi ensinada, foi hipnotizada a falar português, a aprender uma religião, a aprender uma cultura, a aprender umas tradições, e isso tornou-se realidade para ela. Da mesma maneira que a menina chamada Fátima foi ensinada noutra religião, noutra cultura, noutra tradição, e isso também se tornou realidade para ela. No método Reprograme-se, nós não acreditamos na hipnose como um estado alterado de consciência a que nós acedemos ocasionalmente pela intervenção de um hipnoterapeuta. No método Reprograme-se, nós acreditamos que nós vivemos permanentemente num estado de hipnose a partir daquilo que nós acreditamos que é, portanto, aquilo que se torna verdadeiro, é, portanto, aquilo que se torna realidade para nós. Por isso, todo o nosso estilo de vida, tudo aquilo que nós fazemos normalmente no nosso dia-a-dia e que acreditamos ser verdadeiro, resulta já da hipnose que nós criamos para nós próprios através da nossa interação, através da nossa comunicação com todo o mundo que nos rodeia. É por isso que aqui no método Reprograme-se nós não utilizamos o conceito de entrar num estado de hipnose, porque nós acreditamos que nós já estamos permanentemente hipnotizados 24 horas por dia, mas acreditamos no conceito, isso sim, de mudar o nosso estado de hipnose, transformar o estado de hipnose em que nós estamos. Alguém com dependência de álcool está hipnotizado em ser um alcoólico. Alguém com dependência de tabaco está hipnotizado em ser um fumador. Alguém com problema de ansiedade está hipnotizado em ser ansioso e esse tornar-se-á o seu dia-a-dia e esse tornar-se-á o seu estilo de vida. E é por isso que no método Reprograme-se nós não falamos em entrar num estado de hipnose, mas sim em mudar o estado de hipnose daquela pessoa, retirá-la daquele estado de hipnose que não era benéfica para ela própria e fazê-la aceder a um novo estado de hipnose onde ela possa descobrir uma versão dela muito mais leve, muito mais alegre e muito mais feliz. Ou seja, todos nós estamos permanentemente a viver num estado de hipnose criado pela própria comunicação que estabelecemos desde criança com o mundo que nos rodeia. E a função do terapeuta é retirar a pessoa desse estado de hipnose que está a ser, de alguma maneira, doloroso para ela e que a está a levar para um lugar de dor, para um lugar de mágoa, para um lugar de sofrimento e ajudá-la a fazer essa transição interna dentro dela própria, utilizando todos os recursos individuais que ela já possui dentro de si, de maneira a permitir que ela alcance uma versão mais elevada de si própria, uma versão que lhe permita alcançar o que não tem alcançado até agora, viver o que não tem vivido até agora, sentir o que não tem sentido até agora e onde possa alcançar todos os objetivos que ela trouxe quando entrou na sala de terapia. E é por isso que todas as pessoas que já fizeram algum dia hipnose comigo, elas sabem que eu nunca estou minimamente focado ou preocupado em que elas possam entrar em hipnose, mas sim em que juntos podemos transformar o estado de hipnose que elas estão a viver e que já não é, de maneira nenhuma, um estado em que elas querem continuar. Um estado que as realize, que as faça feliz, que lhes dê saúde, que lhes dê plenitude, que lhes dê o que quer que seja que elas necessitam para se realizarem. Se vocês gostaram deste vídeo, eu agradeço que deixem o like para que o YouTube possa perceber que este conteúdo é relevante e tem interesse para as pessoas. Se quiserem e se interessarem por este tipo de assuntos, eu agradeço que possam subscrever o canal e se conhecerem alguém que se possa beneficiar destes conhecimentos, destas partilhas e desta sabedoria, eu também agradeço que possam partilhar o vídeo com essas pessoas. Eu, por mim, despeço-me até muito breve, até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.